Bom, pessoal, falando aqui de BTC, basicamente a gente bateu aqui nessa resistência importante, tá? E aqui eu fiz o último vídeo que eu fiz de BTC, dizia que era o ponto da maldade, e realmente é um ponto mais difícil, porque se ele passasse, ele ia acelerar bastante, em função de ser uma resistência importante, com muito vendido mal posicionado, muita gente que zerou aqui e ia ficar com medo de perder a alta, uma FOMO, poderia acelerar. É o tipo de situação que quando você passa, acelera muito, e não seria talvez uma alta definitiva, né? Porque a gente teria uma outra resistência muito importante aqui de um período ainda maior, né? Que vem desde aqui, que se formar, né, ao longo de um período de tempo maior, então ainda mais potente, ainda mais forte, que poderia gerar um efeito aqui de reversão de curto prazo ou até de reversão de tendência ainda mais extremo. O que a gente teve, no entanto, foi apenas uma realização, por enquanto, ou seja, bateu nesse ponto importante e a gente aqui está realizando, né, aqui na média rápida, testando a média rápida, e na visão de 3 dias ainda tem esse meio aqui das bandas, que juntos podem ter um efeito aí de retoma alta, mas se a gente olhar aqui para o semanal, e aí o mercado geralmente opera essa dúvida, a gente tem no semanal aí uma certa distância aqui da média rápida, né? Então, às vezes, assim, eu gosto dos movimentos onde você tem um alinhamento de probabilidade em várias visões, em vários tempos, e aqui a gente tem uma situação onde no semanal isso aqui não está bem definido, e aonde na visão de 3 dias, né, a gente já tem um pouquinho mais definido aqui que ele buscou as médias, e aí isso aqui, enfim, você tem uma combinação de probabilidades aqui que não é a mais fácil de prever o que vai acontecer, porque na visão diária a gente está buscando uma média aqui mais longa, né, mas que a gente já buscou várias vezes, então não diz basicamente nada aqui, tá? Então o que, que a gente tem? A gente tem uma realização saudável no período de 3 dias e uma indefinição no período semanal, tá? Então a gente pode, em função daquela visão de 3 dias, ter uma reação aqui, ou o que a gente pode também é andar de lado até que as duas visões apresentem mais ou menos uma coisa mais parecida, né? Um cenário um pouco mais parecido, que seria ao longo do tempo essa média rápida também se aproximar aqui do preço. Tá? Então, ou seja, a gente tem um cenário um pouco indefinido ainda, se essa baixa, se essa realização vai continuar, né, e vai determinar mais a relação com essa visão semanal, ou se ela vai seguir aqui ter uma reação em função desse primeiro objetivo na visão aqui de 3 dias. A forma que eu estou vendo o BTC agora é essa, tá? E tanto é que você vê que a gente teve uma primeira reação aqui quando chegou na média rápida, porém o mercado está confuso, então você tem algoritmo, você tem máquina comprando aqui, você tem máquina vendendo aqui, você tem traders e fundos e investidores operando em períodos diferentes, e aí o que acaba acontecendo é aquele que prevalece entre todos esses, né, de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, diário, semanal, mensal, anual, aquele que prevalece e que vai ter mais força aí no movimento. Tá? É por isso que eu gosto de uma visão quando diferentes períodos estão contando uma história mais parecida, tá? E aqui, como eu falei, no diário não está falando praticamente nada de útil, tá? Na visão de 3 dias um pouquinho mais útil, e na visão semanal tem uma grande ponto de interrogação, que isso aqui, essa setup aqui, nesse ponto aqui, não tem nada muito assim determinante, pode ser dito nesse momento. Tá? Isso aqui acaba afetando o resto do mercado. A gente tem, apesar disso, algumas criptos como Aave, né, que estão indo super bem, né, que tiveram uma boa recuperação, né, elas já estavam numa ascendente muito forte, tá? Se a gente colocar aqui na visão aqui de 3 dias, ela tentou buscar aqui a média rápida e já teve uma rápida reação, né, uma forte reação, tá? Porém, a gente tem aqui, por exemplo, Atom, que na visão de 3 dias furou a média rápida. Eu ainda acho que isso é um setup interessante, porque ele está respeitando, de certa forma, essa média aqui, né? Furou um pouquinho, mas está se sustentando um pouco aqui no meio
das bandas de Bollinger. E quando a gente vai para a visão semanal, o que está acontecendo? A mesma coisa, né? Então a gente teve uma primeira reação a essa média que tem sido super importante, super determinante e não tem deixado o Cosmos subir, que é a média de 200 períodos na visão semanal. Então, novamente, a gente bateu aqui e voltou. Porém, no setup ainda favorável, isso aqui é um setup de reversão, setup de alta ainda, isso não mudou, tá? Só que numa visão semanal, que por um lado, para quem está com uma ansiedade de curtíssimo prazo, isso, né, gera mais ansiedade, que os tempos aqui são mais lentos um pouco, porém, ter um setup desse na visão semanal é algo bem positivo se, e aí voltando com o mercado ajudar, né, a BTC se recuperar dessa queda, que eu acho que ainda tem uma boa chance disso acontecer, por enquanto é apenas uma realização, e a gente voltar a subir, a gente tende, com um setup desse, provavelmente testar novamente e possivelmente romper essa média de 200 períodos aqui. Agora falando de ETH, eu gosto desse setup, é um setup que esse seria, se você acredita que o mercado vai subir, esse aqui seria o ponto de compra, porque a gente subiu bastante, bateu aqui na resistência anterior, do topo anterior, veio para a média rápida, respeitou e está demonstrando um pouco de força aqui nesse ponto. Então, esse é o ponto de compra, né? Para quem acredita que o mercado vai subir. É claro que o mercado surpreende, ele pode cair, ele pode não respeitar esse suporte aqui. Então, tudo pode acontecer. Aí o importante é você pensar no tamanho da sua posição e no tamanho da sua posição e no tempo que você quer operar, né? Que você pode segurar a posição. A gente está na visão semanal, então não é uma coisa para você falar, vou entrar aqui para sair amanhã. Não é isso. Essa aqui é um tempo aí, talvez, de uma posição de, no mínimo, 1, 2 semanas até meses, né? Então, para quem está olhando assim e tem uma posição que pode aguentar desaforo, né? Porque no semanal a gente tem movimentos maiores aqui, né? Quando você compara com a mesma visão, a mesma imagem num período mais curto, isso aqui é uma oscilação muito maior, mas é um ponto, essa é uma faixa de entrada interessante se você acredita que o mercado vai subir. Isso aqui não é recomendação financeira, como sempre, é a maneira que eu estou vendo o mercado.